enquanto o servo de Deus estiver ministrando, total reverência, tá? As crianças agora aí, controla aí em nome de Jesus, porque Deus vai falar. Ele de tão longe, atravessou o oceano para estar com a gente aqui hoje, para ministrar a palavra de Deus. E Ele tem um recado do céu para o teu coração, tá bom? Então, logo após o pastor Samuel, a gente já vai finalizar, mas eu disse aqui e vou repetir: não sai enquanto esse culto não terminar. Essas terças-feiras vão ser diferentes. Essas terças-feiras vão ser de poder, de glória, de guerra. Então, se você quer ver o milagre acontecer, vem preparar. A culto tem hora para começar. Terça-feira tem hora para começar. Então, se fosse você terça-feira que vem, é se preparar. Se programar, vai chegar cedo. Tá? O corredor vai ser cedo semana que vem. Hoje, como é abertura, eu tive que dar ainda algumas instruções. Como a gente estende um pouco mais. Na semana que vem, o culto começa no horário, tá bom? Para a gente terminar o mais cedo possível. E você sai daqui com a vitória. Terça-feira que vem vai estar pregando com o pastor Douglas, foi assim. Ele que vai estar pregando na semana que vem, tá? E a gente vai estar recebendo aqui uma cantora, vou divulgar para vocês no decorrer da semana. Mas eu tenho dito aqui, ovelha gera ovelha. Então convide alguém para vir para esse corredor. Convide alguém para vir para essa terça-feira. Tá com problema? Está em guerra? Já está se levantando? Já está tentando oprimir tua mente? Você vai ficar em casa, para cada um quarto, fazendo o quê? Vem para a igreja. Vem para cá. Vem receber de Deus. Vem. Não gosto. É nesse ministério aí que eu nasci. Botando a mão na minha cabeça, me ungindo. É isso aí. É isso que vai. E o diabo não fica. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos receber com carinho, aplaudindo ao Senhor. Pastor Samuel, Deus. Podemos usar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Esther, capítulo 3. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 3. Glória a Deus. Eita! Aliás, Esther, capítulo 5. Esther, capítulo de número 5. Irmãos, eu sou apaixonado pelo mistério da palavra. E eu creio que todo o mistério da palavra é revelado em Cristo Jesus. Logo, se eu creio que Cristo tem poder, eu preciso acreditar que sua palavra também tem poder. Lucas 11, 28. Bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não sei você, mas eu vim porque eu acredito que a palavra cura. Eu acredito que a palavra transforma. Eu acredito que a palavra renova. Eu acredito que a palavra salva. Eu não sei você, mas eu vim aqui crendo que a palavra tem poder para arrumar a vida de alguém aqui nessa noite. Esther capítulo 5, versículo 1 ao 3, a palavra vai dizer assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do seu cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Repita comigo: a porta da graça. Não está fraco, a porta da graça. Você vai entrar nela hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Que não seja eu, Samuel, apregoando a palavra, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, usando a minha boca para falar com a Tua noiva, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que pode, ocupe seu assento, por gentileza. Desde que você é sentado, não atrapalhe o seu glória a Deus.
Pelo que eu estou sabendo, o Duque de Caxias ainda não é proibido da glória. Pelo que eu estou sabendo, o município do Rio de Janeiro ainda não é proibido da aleluia. Então, se você trouxe glória, você trouxe aleluia, bem-vindo aqui ao lugar. Irmãos, Esther é um livro muito particular da Bíblia. Esther é um livro muito particular da Bíblia. Esther é um livro onde o povo de Israel estava envolto de uma situação de exílio. Para nós localizarmos a história bíblica, a passagem de Esther se encontra mais ou menos no mesmo período dos livros de Neemias e Esdras. Mas nós bem sabemos que boa parte de Israel não estava como Neemias e Esdras em Jerusalém. Boa parte de Israel estava prisioneiro. Boa parte de Israel estava escravo. Esther, ou também chamada de Hadassah, fazia parte do povo que estava em exílio, parte do povo que estava escravo. Sabe o que eu acho interessante? Esther está em um exílio, Esther está em terra estrangeira, mas o nome dela significa estrela. Esther significa estrela e Hadassah significa murta ou planta com folhas brilhantes e perfumadas. Agora eu já entro no dilema, porque o nome dela significa estrela, o nome dela significa uma folha diferenciada, perfumada, com brilho, mas ela não está vivendo nesse brilho. Ela não está vivendo uma condição de brilho. É bem verdade que no livro de Lamentações de Jeremias, em um dos seus cantos vai dizer que eles perderam o brilho, porque estão longe de Sião. As mulheres não cantam mais, os velhos não têm mais respeito, não existe brilho nessa situação. Só que no nome dela carrega que ela tem estrela, no nome dela carrega que ela tem brilho. Sabe o que eu acho interessante? Deus permite Esther chegar no lugar como escrava, mas ela não sai daquele lugar como escrava. Não, vou repetir porque tem gente que não entendeu. Esther chega no lugar como escrava, mas ela não sai como escrava. Esther entra como exilada, mas ela é levada ao pátio do rei. Ela participa de um concurso para ser rainha, e Deus coloca ela no lugar. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui nessa noite? A tua realidade atual não define a promessa que Deus colocou na sua vida. Ah, meu Deus do céu. Duque de Caxias não vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. A sua casa não vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. Quem vai definir quem você vai ser? Quem vai definir quem você vai ser? Quem vai definir quem você vai ser? É a promessa que Deus depositou no seu nome. Só quem vai viver a promessa. Não no terceiro andar, não no terceiro andar e barulho de glória. Deixa eu ver. Para estremecer o Duque de Caxias. Esther é posta como rainha. Esther está no palácio. Só que, resumindo aqui, não temos tempo para tratar sobre ele. Há uma situação em que Ramã prepara para o fim do seu povo. Ramã prepara uma situação para o fim dos judeus nessa terra. Ramã prepara. O rei deu autoridade a ele para declarar qualquer tipo de lei, mas eles não sabem que Esther era judia também. Eles não sabiam que Esther fazia parte desse povo. Esther tem que tomar uma posição. É bem verdade que quando acontecem algumas coisas em nossa vida, nós nos atemorizamos, mas não tomamos uma posição. Eu vim dizer algo da parte de Deus para alguém. Você vai ficar com medo ou você vai tomar uma posição? Pode doer, mas vai doer hoje. Porque há muitos momentos que nós deixamos conflitos presentes atrapalhar aquilo que nós estamos destinados a viver. Deus não te colocou na sua posição que você ocupa hoje à toa. Você não ocupa o cargo que você tem hoje à toa. Você não está nesse lugar que você está à toa. Deus tem um projeto, um propósito, e você precisa se posicionar para viver o propósito de Deus na sua vida. Esther tem essa oportunidade de mudar a realidade do seu povo, de escravidão, de exílio para a libertação. Mas o que acontece? O decreto é morte. O decreto é morte. Ela precisa tomar uma posição. O
que Esther faz? Versículo 1 que nós lemos: sucedeu, pois, que o terceiro dia em que Mardoqueu estava em jejum, Esther se vestiu de suas vestes reais. Irmão, sabe de uma coisa? Vamos tratar da tipologia espiritual dessa palavra. Olha o que acontece nessa passagem aqui, irmãos. Ela precisa estar no trono, na sala do trono, mas ela não entra de qualquer forma. Ela coloca vestes reais. Irmão, preste atenção, olha para mim. Não tem como você alcançar algo espiritual se você não se comporta como uma pessoa espiritual. Não tem como acessar o trono, a sala do trono real, se você não se comporta com alguém real. Deus está falando no meu ouvido para falar alguém aqui hoje. Se comporta como um espiritual, que eu elevo o seu nível espiritual. Ah não, está muito fraco, irmão. Essa profecia você fala na cadeira. Eu vou falar de novo. Se comporte como um espiritual, que Deus eleva o seu nível espiritual. O mundo espiritual não depende de salário, irmão. O mundo salário não depende de posição social. O mundo espiritual, se depende de uma tomada de decisão, vai continuar vestindo as vestes de pecado ou vai colocar veste real? Eu não sei você, mas a partir de hoje eu vou colocar as vestes reais, porque eu não fui chamado para lugar de valor, eu fui chamado para a sala do trono. Só quem tem chamado para a sala do trono, as duas mãos para cima e barulho de glória. Ela coloca os trajes reais. Só que antes de ela se tornar rainha, ela precisa passar por um processo para ser rainha. Ela não é só escolhida. Ela tem 12 meses de tratamento. Esther capítulo 2, versículo 12 vai dizer que por 6 meses ela passou por tratamento em óleo de mirra. Por 6 meses ela passou por um tratamento de óleo e mirra. É bem verdade que no âmbito espiritual muitas pessoas querem alcançar certos patamares, mas não passaram ainda pelo processo do óleo. Vou falar aqui nessa noite. Há pessoas que querem viver situações espirituais, elevação espiritual, bênção espiritual, mas não passou pelo processo do óleo. Esther não ocupou a cadeira dela de rainha do dia para a noite. Ela passou pelo processo do óleo por 6 meses. Sabe de uma coisa, irmão? Vou falar aqui. Você precisa passar pelo processo do óleo. Sabe o que é o processo do óleo? Nós sabemos bem, na tipologia bíblica, quando falamos de óleo, quando falamos de azeite, quando falamos de mirra, falamos de um ambiente espiritual envolto de oração, um ambiente espiritual envolto de consagração, um ambiente espiritual envolto de adoração e uma vida de sacrifício no altar de Deus. Eu quero dizer algo para alguém que quer o extraordinário de Deus na sua vida. Passa pelo processo do óleo. Samuel, aonde eu vou arrumar esse óleo? Eu tenho uma novidade para você aqui hoje. O lugar que você adquire óleo é aqui nessa casa. É aqui. Ah, meu Deus do céu. Só quem vai pegar óleo aqui hoje. É só quem vai receber óleo aqui hoje. Quem vai passar? Quando falamos de processo, crente não gosta de falar de processo. E quando tratamos de processo, remete-se à dificuldade. O processo de Esther não foi do dia para a noite. Ela teve dias, meses, e concluindo todo o processo foi um ano. Para ter acesso ao rei. Para ter acesso ao rei. Não é para conhecer, é para ter acesso. Ela não viu o rei enquanto não passou por esse procedimento. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você precisa passar pelo óleo. A diferença de Esther para você é que o rei já te encontrou, mas para você viver certos patamares, ainda precisa passar pelo processo do óleo. Samuel, porque eu preciso passar pelo processo do óleo? O fogo só vai queimar na sua vida quando você adquirir óleo. O óleo vai acender a chama, o óleo vai trazer evidência, o óleo vai fazer crescer e essa chama se tornar acesa na sua vida. Eu não sei você,
me mandando dizer aqui nesta igreja hoje: está na hora de tomar uma posição e entrar no processo do óleo. Pode demorar, pode tomar tempo, pode passar dias, mas eu sei que no processo do óleo eu estou exatamente no centro da vontade do rei. Só quem quer estar no centro da vontade do rei. Mão para cima e barulho de glória, em nome de Jesus. O versículo 1 diz que ela entra no pátio interior. Sabe por quê, irmão? Eu quero enfatizar que ela está no pátio interior do palácio. É porque pessoas querem buscar algo de Deus fora, sendo que a resposta está dentro. A resposta nunca esteve fora. Quando Esther entra para a seletiva das rainhas, ela não aplicou, ela não se inscreveu, ela foi levada até o pátio interior. Ela não começou o processo lá fora, o processo se inicia para ela estar dentro. A verdade é que Deus está convidando gente aqui hoje, não sei se será que eu falo isso, tem gente aqui hoje que precisa entrar para o lado de dentro, para começar a viver aquilo que o rei preparou para a sua vida. Irmão, chega de passear no palácio, está na hora de fazer morada no palácio. Chega no pátio sendo tempo de passeio. Pátio, o palácio desse rei que te convidou aqui hoje é para moradia, é para estadia. Eu não sei você, mas a minha petição para Deus hoje é: Deus, nunca deixa eu sair desse palácio, nunca deixa eu sair do pátio interior, porque o rei está fora, o rei está dentro. O rei está fora, o rei está dentro. O processo não é fora, o processo está dentro. Só quem vai viver dentro, lá no interior do palácio da glória a Deus. Ela está no pátio interior. E a Bíblia diz, ainda no versículo 1, que o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. Nós temos que entender aqui algumas coisas. Primeiro, que ela vai até a porta. Ela vai até a porta. Irmãos, se nós fazemos aqui uma adaptação para a nossa vida, Jesus já preparou a porta. Jesus já preparou a porta. Mas Jesus não obriga ninguém a entrar. Jesus preparou a porta, mas Jesus não obriga ninguém a entrar. A verdade é que você tem que decidir hoje se você fica do lado de dentro ou do lado de fora. A porta está escancarada aqui. Você precisa tomar uma decisão: eu entro ou eu não entro. Olha para quem entra a notícia. Esther abre a porta e ela encontra o rei assentado no trono. Quando ela abre a porta, a Bíblia não diz que ela tem que olhar para a direita ou para a esquerda. A Bíblia diz que quando ela abre, ela vê o rei assentado no trono. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. Tu, ó Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Às vezes nós não entendemos a ocupação de Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos, nós perguntamos: Deus, aonde o Senhor está? Mas quando você decide abrir a porta do seu coração, você vai entender que Deus sempre esteve no trono. Quando você deixa a porta ser aberta, você entende que Deus sempre esteve exatamente na posição daquele que rege, daquele que controla, daquele que conduz a sua vida. Um rei mostra que ele está no direcionamento quando ele está sentado no trono. Se você veio aqui hoje perguntando: Deus, aonde o Senhor está? Lá
qual vai o recado de Deus? Eu sempre estive no centro da sua vida, regendo, protegendo. Ai meu Deus, vou dar lugar aqui não. Deus sempre esteve no centro da história. Sempre. E quando você se permite entrar nessa porta, você vai enxergar a soberania de Deus. Não recebe da graça quem não reconhece a soberania de Deus. A graça é para todos, mas nem todos tomam posse. Por isso que a porta da graça você precisa entrar. Ela encontra o rei sentado no trono. Então ela entende que quem entra na porta sabe que o controle está com ele. Às vezes, quando não estamos na sala do rei, nós achamos que somos nós que regemos o cotidiano da nossa vida. Mas quando abrimos a porta, quando entramos nessa porta, nós vemos que aquele que rege todas as coisas está no lugar daquele que controla todas as coisas. É o nosso Senhor Deus. Esther, ela entra na sala do trono. Esther, ela entra na sala do trono. E a palavra diz, no versículo 2, que quando o rei viu a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos olhos. Alcançou graça aos olhos. Sabe o que eu acho lindo? Quem entra nessa porta que Deus abre, tem acesso ao trono. Vou falar de novo. Quem entra na porta que Deus abre, tem acesso ao trono. A porta foi colocada. Deus preparou a porta para você. Quando você decide entrar, você percebe que Ele está no centro, que Ele está regendo a sua vida e que você tem acesso ao trono. Sabe que quando eu estava falando com Deus, Deus me trouxe à memória a palavra de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu trouxe uma notícia para alguém aqui hoje. Quem acessa o trono não é quem vai mandar. Quem acessa o trono vai mandar é o dono do trono. Mas quando o rei já está no trono, só acessa a sala do trono quem precisa da ajuda daquele que senta no trono. Eu trouxe uma palavra aqui. A sala do trono não é para aquele que acha que é autossuficiente. A sala do trono não é preparada para aquele que acha que consegue com a sua própria força. A sala do trono está disponível para quem precisa ajuda, misericórdia, graça, favor do rei. Eu não sei você, mas hoje eu estou entrando nessa sala porque eu preciso de misericórdia, eu preciso de favor, eu preciso de graça, eu preciso da mesma. Galera, sala. Você percebe dentro do texto que quando ela entra na sala do trono, ela tem acesso ao trono da graça e o rei estende um cetro. Ele estende um cetro de ouro. Se você estudar tipologia bíblica, você vai entender que o cetro de ouro significa poder real. Se você estudar tipologia bíblica, você vai entender que cetro traz menção de poder real. O rei, quando tem o seu cetro, está na sua mão, significa que ele está demonstrando que ele é o que tem total poder em tal situação. Quando o rei anda com o seu cetro e ele estende para uma pessoa que entra em sua presença, quando ele estende, ele dá poder de fala. Ele dá poder de fala para a pessoa se comunicar com o rei que está sentado no trono. Eu trouxe uma notícia aqui para alguém. Deus abriu acesso para a comunicação. Deus abriu acesso para a comunicação. O véu foi rasgado, né? Você não precisa anotar o seu pedido no papel e dar para o sacerdote. Você não precisa anotar o seu pedido e mandar para alguém. Você pode falar com esse Deus, porque Ele já estendeu o cetro de ouro na cruz do Calvário. E quando Ele estendeu o cetro de ouro na cruz do Calvário, todo impedimento
rosto. Sara toca no cego, trazendo a possibilidade de petição, porque ela recebe poder. Ela recebe poder para pedir. É bem verdade que em Atos capítulo 1, versículo 8, Deus disse, o próprio Cristo, que recebereis poder do alto. A verdade é que quem tem acesso ao trono do Rei, a presença do Senhor, quando estabelece-se uma comunicação, recebe poder. Samuel, eu entendi o que você falou, eu vou mastigar aqui para você hoje, vou deixar bem facinho para você sair aqui entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite. Quem tem momento de oração, recebe poder do Rei. Quando você estabelece uma comunicação, entrando nessa porta que Deus abriu para você, você recebe poder, porque o cetro representa poder. E Deus está me mandando dizer, eu vejo aqui na visão espiritual, que Deus desceu com o cetro nessa igreja. O cetro de ouro já baixou aqui nessa casa. Falta você tocar, para receber poder. Isso é toca no cetro. Versículo 3. A Bíblia diz: então ele disse: que é que tu queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Nós sabemos bem, estudando a história de Esther, a petição dela tinha a finalidade de um livramento para o seu povo, porque não era só a vida dela que estava em jogo, era de todo o seu povo, era de toda uma nação. Uma promessa estava em jogo, porque a promessa de Israel, todos queriam pensar que Israel tem promessa, que a salvação veio dos judeus. Então logo, se ela permite a situação contrária tomar proporções maiores para o fim do seu povo, ela não estava acabando só com a vida dela, não estava acabando a vida do tio dela, ela estava acabando com a história de uma nação que traria o Redentor, que salvaria a humanidade. Esther, quando toca no cetro, o rei diz: o que tu queres? Sabe por que o rei pergunta o que tu queres? Porque Esther não entrou em qualquer estabelecimento, ela acessou a porta aberta que tem graça. Quando Esther entra, a Bíblia nos relata, nos dá a entender que o rei já olha para ela com um olhar de graça, de favor merecido, porque muito estimava a vida dela para ele, porque ela se preparou com trajes reais, porque ela passou pelo processo do óleo, porque ela muito provavelmente se prostrou, porque esse é o tratamento com o rei de Israel, e ela era uma mulher submissa. Com isso não tinha como o rei não achar graça. E o rei pergunta: Esther, o que tu queres? Se quiseres metade do meu reino, eu te dou. Esther, o que tu queres? Sabe o que o rei pergunta para alguém aqui hoje? Filho, o que tu queres? Filho, o que tu queres? Para quem entra na porta da graça, Deus pergunta: filho, o que tu queres? Para quem entra na porta que leva à sala do trono, o rei pergunta: filho, o que tu queres? A mensagem que Deus está dentro do meu coração para dizer para alguém aqui hoje é: filho, o que tu queres? João capítulo 14, versículo 3: e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado. Se pedires a coisa em meu nome, eu darei. Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu não sei, talvez a hora é avançada aqui, você está cansado, mas eu preciso liberar isso para você sair daqui com posse de bênçãos para
Glória